Resenha crítica Os Sertões. Os Sertões é um livro de Euclides da Cunha, publicado em 1902 pela editora Laemmert. É uma obra-prima brasileira com 632 páginas, considerado o primeiro livro-reportagem do país. Obra que dá início ao pré-modernismo e tem um caráter conflituoso e angustiado, que traz a impressão de sofrimento e luta. O autor faz uso de muitas figuras de linguagem e a mistura de regionalismos populares e neologismo do próprio autor. Euclides era jornalista e foi enviado aos sertões da Bahia para cobrir a Guerra de Canudos, que ocorria no final do século XIX. Assim, seu objetivo era descrever o local, as pessoas, os conflitos que estavam acontecendo. Portanto, o livro é dividido em 3 partes: a terra, o homem e a luta. Biografia do autor. Euclides Rodrigues Pimenta da Cunha foi um importante escritor modernista brasileiro que nasceu em Cantagalo, interior do Rio de Janeiro, em 1866. Foi um escritor crítico que atuou também como professor, filósofo, historiador, sociólogo, jornalista, engenheiro, ensaísta e geógrafo. Trabalhou no IBGE, desenhando mapas, e além disso trabalhou também no jornal O Estado, de São Paulo. Euclides da Cunha escreveu romances, ensaios, artigos e a mais conhecida é a obra Os Sertões, um relato histórico-ficcional sobre o arraial de Canudos e a destruição de seu povo. No dia 15 de agosto de 1909, com 43 anos, Euclides da Cunha falece no Rio de Janeiro, assassinado pelo suposto amante de sua esposa, após troca de tiros. E na época sua morte ficou destacada como alguém que morreu em defesa de sua honra. Ainda hoje, Euclides é lembrado como um importante autor que foi para o modernismo, e em 2019 foi homenageado na FLIP, Feira Literária Internacional de Paraty. Resumo da obra. Os Sertões narra os acontecimentos da sangrenta Guerra de Canudos, liderada por Antônio Conselheiro, que ocorreu no interior da Bahia, durante 1896 e 1897. Primeiro se entende meio, depois a raça, por fim a história. Euclides começa sua obra descrevendo o sertão. A terra relata o local onde será desenvolvido o enredo. A fauna, a flora, o clima árido, características da água, do deserto, da caatinga. O autor enfatiza que a seca, uma paisagem da região separada geográfica e temporalmente do resto do país, é o maior problema, a maior calamidade que indica a exploração do homem durante anos. O Homem é a segunda parte e narra sobre os habitantes do local, especialmente os sertanejos jagunços, pessoas esquecidas, ignoradas e abandonadas. É traçado um perfil do sertanejo baseado no determinismo, ou seja, na influência que o meio, a raça e o momento histórico exercem sobre o indivíduo. Aproveita também para falar das tradições do sertanejo, como danças, religiosidade e resistência do povo da terra. O foco na resistência é para Antônio Vicente Mendes Maciel, Antônio Conselheiro, que é o líder da revolta de Canudos, contando como foi seu passado e etc. E destaca que o sertanejo é, antes de tudo, um forte, aquele que sobreviveu apesar do meio que cercava. Por fim, a terceira parte, chamada A Luta, trata da Guerra de Canudos propriamente dita, e é quando relata os embates entre aqueles chamados de bandidos do sertão, os sertanejos, e o Exército Nacional Brasileiro, que são o destaque dessa parte. Também relatando as 4 expedições a Canudos e fala sobre a fome, a peste, a miséria, a violência e da insanidade da guerra. Análise da obra. Os Sertões com certeza não é um livro fácil de se ler, tanto pela quantidade de páginas quanto pela linguagem, e Euclides decidiu falar sobre a realidade do sertão até então desconhecida para grande parte do Brasil. Então ele passou ali cerca de 25 dias no campo de batalha, em Canudos, e decidiu refletir sobre a parte mais precária, olhar para aqueles mais precários, e teve todo o cuidado de expor cada fato sobre os sertanejos, e isso só faz a obra ser mais impactante e interessante em cada detalhe que ele nos traz.